Agora a gente vai falar sobre o manejo da crise. O que a gente faz quando a gente vê uma crise asmática? Bom, depende um pouquinho de como é que está o paciente, né? Da gravidade dessa crise de asma. Se for leve a moderado, o paciente simplesmente vai pegar a sua bombinha que ele tem em casa e vai usar. Esse paciente não vai nem te procurar, pode ter certeza, né? Ele vai usar o seu corticoide inalatório com formoterol, que a gente deve estimular como primeira opção, porque ele corta a inflamação por causa do corticoide inalatório. Formoterol, apesar de ser um beta de longa duração, tem um início de ação curto e, por ser também um beta de longa duração, consegue fazer uma proteção, broncodilata mais tempo. A gente deve estimular o uso de bombinha de resgate, o corticoide inalatório e formoterol. E, se necessário for, o beta de curta ação. Então, leve a moderada é o uso de bombinha simplesmente, e aí a gente observa. Esses pacientes dificilmente chegam para a gente. É o paciente que a gente só vai saber que passou mal quando voltar lá no ambulatório para a gente, e aí vai falar, não, eu tive exacerbação, eu tive crise e tudo. Né? Que é quando a gente vai colocar na tabela do controle, na verdade. Agora, se for grave ou muito grave, não tem jeito, tem que ir para o hospital. E aí, você tem que, na hora que o paciente chegar, fazer de cara essas coisinhas aqui, ó. Em primeiro lugar, você vai monitorizar esse paciente. Esse paciente não pode não ficar monitorizado, porque ele tem uma crise asmática grave ou muito grave. Segundo lugar, providencia um acesso venoso. Chama lá teu melhor enfermeira, teu melhor técnico, o que for, pega você mesmo. Esse paciente não pode ficar sem acesso. Porque lembra que eu falei que ele tem risco de evoluir mal? Principalmente se ele for muito grave. Não dá bobeira, não fica desprotegido. Pega um acesso venoso nesse paciente. E você vai ofertar para o conforto dele oxigênio. Providencia oxigênio para o seu paciente, bota ele ali, deixa ele confortável, tira ele da crise. Você vai pedir um raio-x para o seu paciente, você vai pedir uma gasometria para o seu paciente, vai pedir um eletro e um laboratório básico. No mínimo, hemograma e eletrólito, tá? E aí, junto disso, você vai tratar a crise asmática do teu paciente. Faz o tratamento. Mas aí, como é que a gente trata especificamente? Pessoal, a asma é a doença do alfabeto. Faz o ABC do tratamento. Esse é consagrado já. Atenção para você não confundir o ABCD da gravidade da crise com o ABC do tratamento da crise. Tá? São coisas diferentes. O que é o ABC do tratamento da crise? A é ar, oxigênio, né? A gente vai fornecer oxigênio para esse paciente buscando uma oxigenação adequada. Nem mais, nem menos, tá? Não tem lá muito um número mágico. A gente busca sempre a saturação do paciente para ele ter conforto, para ele ficar bem. Se a gente souber mais ou menos o basal dele, alguns pacientes são já cronicamente hipoxêmicos, a gente usa. A gente coloca mais ou menos por aí. Se a gente não conhecer, a gente tem aí uma regrinha assim, a mínima litragem de O2 possível para a gente ter uma saturação maior do que 93%, desde que o paciente não seja coronariopata ou gestante. Se o paciente for coronariopata ou gestante, a gente coloca a saturação um pouquinho mais para cima, fica aí acima de 95%. É sempre a menor litragem possível para a gente ter aí esse objetivo. Se o paciente é um pouco mais hipoxêmico, e a gente já sabe mais ou menos, ou ele informa bem, a gente busca mais ou menos aquele basal. Se a gente não sabe, 93, acima de 93, desde que não seja coronariopata e gestante, e acima de 95 se for coronariopata ou gestante. Vamos evitar o excesso de oxigênio. Não bota lá 5 litros, 6 litros, não. Tá? Em primeiro lugar, o oxigênio pode causar mal diretamente para o paciente, qualquer um. Para mim, para você, não precisa ser asmático, porque o oxigênio produz radical livre. Em segundo lugar, é isso aqui, ó, uma situaçãozinha muito especial e muito grave. A carbonarcose. Muito cuidado com carbonarcose, porque carbonarcose mata. Também muito importante. Carbonarcose a gente vê mais ou menos no paciente que tem síndrome de overlap, né? Aquele asmático que fumou e aí ficou com asma e DPOC, 2 distúrbios obstrutivos ao mesmo tempo. O que é a carbonarcose especificamente? Olha só, vamos pensar aqui. O paciente, então, como eu falei, tem 2 distúrbios obstrutivos, a asma e o DPOC. Se você oferta muito oxigênio para um paciente que é cronicamente mais hipoxêmico, que tem problema de troca,
Quando você dá muito oxigênio, pensa comigo, ele não está com um aprisionamento aéreo? Não tem um aumento de resistência de via aérea que está causando aí esse duplo distúrbio obstrutivo? Ele não vai conseguir jogar o ar para fora, mas ele trocou. Então, na verdade, começa a acumular muito CO2. Ele não expele esse CO2 adequadamente, porque está obstruído, e aí fica acumulando. Esse CO2 é difundido pela membrana, chega na circulação sanguínea, vai circulando, circula pelo corpo, chega lá no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, se difunde para o líquor. Se difundindo no líquor, ele chega lá no bulbo e deprime o sistema respiratório do paciente. Lembra que é o PCO2 facilmente difundível que vai fazer a depressão respiratória? Muito cuidado com isso. Você pode rebaixar o teu paciente se você ofertar muito oxigênio nesses casos. Então, preste atenção. Esses pacientes já são mais acostumados com um pequeno grau de hipóxia. Não vai dar muito oxigênio, porque você pode fazer carbonarcose nesses pacientes e ele evolui muito mal por causa disso. Preste atenção. O B é o broncodilatador, para cessar o broncoespasmo, pura e simplesmente, né? A dupla mais consagrada da crise asmática é o beta, de curta ação, com o anticolinérgico, né? O famoso Berotec Atrovente, o Batman e Robin da crise asmática, né? Um não anda sem o outro. Aqui, o SABA e o anticolinérgico, um ajuda o outro, são a dupla dinâmica da crise asmática. Dosagem e tudo mais. Para nunca mais esquecer, gente, Beroitec e Atrovinte. Você não sabe qual é qual, Beroitec, 8 gotas, Atrovinte, 20 gotas. Faz 8 gotas de Berotec com 20 de Atrovente, você está tratando bem esse paciente. Você pode fazer uma nebulização a cada 10 minutos ou 30 minutos em uma hora. Então, você pode fazer de 2 a 6 nebulizações, bastante coisa. E aí vai depender de como o paciente for ficando. Faz a primeira, reavalia, continua ainda se sentindo mal ou com algum esforço ou ainda sibilando, faz a segunda e aí você pode fazer até 6 na primeira hora, tá? Detalhe, a nebulização sempre com soro fisiológico, tá, pessoal? A água destilada resseca muito a via aérea do paciente. Tudo que a gente não quer, porque pode ser um gatilho também que atrapalha o nosso tratamento da crise asmática. A nova dupla dinâmica do tratamento da crise asmática é o corticoide inalatório e formoterol. Lembra que a gente viu que mudou esse ano? Pois é, a gente tem que estimular que essa seja a nova dupla dinâmica do nosso paciente, porque é essa dupla que broncodilata por mais tempo, começa agindo rápido, mas corta a inflamação, porque tem o corticoide. A gente vai ver na prática a substituição da dupla dinâmica. O Batman e o Robin da asma, durante muito tempo, durante mais de 50 anos, foi beta com anticolinérgico. Mas a gente vai ver essa transição na nossa prática clínica. Vocês vão acompanhar comigo também. Corticoide inalatório e formoterol vai ser a nova dupla dinâmica. A gente tem que estimular isso já no paciente. E o C, de corticoide. Corticoide você pode fazer IV ou VO, tanto faz. É fundamental para a gente controlar a inflamação que deflagrou a crise. Quando o paciente chega grave ou muito grave no ambiente hospitalar, a gente não vai fazer só sistêmico, só tópico não. A gente vai fazer o sistêmico também, tá? Só não esquece que nesses casos, como você está dando o remédio, ele vai ter que atuar e tudo, ele vai demorar um pouquinho a fazer efeito, né? No mínimo aí umas 4 horas. Então não conta muito com corticoide para tirar o paciente da tua crise emergencialmente, mas lá na frente vai ser importante, porque ele vai reduzir a refratariedade. Agora, se você fez tudo isso, fez o ABC bonitinho lá do jeito que eu te expliquei e não adiantou, o que a gente pode fazer nos casos refratários? Bom, uma grande opção é você avaliar a ventilação não invasiva, famosa VNI. A gente pode avaliar a VNI no paciente que não está respondendo lá muito bem ao ABC, desde que ele não tenha contraindicação à ventilação não invasiva. Em primeiro lugar, o que é a ventilação não invasiva? Essa máscara aqui, ó, a gente acopla na face do paciente e essa máscara fornece uma pressão positiva. Pensa comigo, nossa via aérea não está com uma resistência aumentada? Se a gente jogar a pressão para dentro, o ar entra com mais facilidade. Isso diminui o esforço respiratório, ajuda o nosso paciente.
Mas atenção, a gente só pode fazer ventilação não invasiva em quem pode fazer ventilação não invasiva. Pode parecer idiota, gente, mas é muito importante a gente respeitar as contraindicações da VNI. Senão, o nosso paciente não se beneficia e potencialmente, na verdade, se maleficia da nossa indicação. Vamos aqui só rapidamente falar das principais contraindicações da VNI. Em primeiro lugar, o paciente que está muito rebaixado. O paciente que tem rebaixamento de nível de consciência não vai colaborar na VNI. Ele precisa puxar o ar, porque é só pressão positiva. Não adianta tentar fazer, tá? Ele pode até broncoaspirar se tiver de estômago cheio. Aliás, uma outra observação a esse respeito. O paciente que está com falta de ar, se comeu e tudo, zero a dieta desse paciente. Zero a dieta desse paciente, porque se você precisar fazer VNI ou se você precisar intubar, o estômago cheio vai ser um problema para você. Todo paciente que evolui com falta de ar na minha frente, a dieta dele fica zerada na hora. Depois eu libero. É prudente fazer isso, mesmo que não dê nada, mas eu fui prudente. Outras contraindicações, então, da VNI, além do rebaixamento de nível de consciência. A gente pode citar trauma e deformidade em face, a máscara não vai acoplar, não vai ser eficaz, não adianta fazer, e uma obstrução de via aérea superior. Também uma coisa muito óbvia, né? Você vai jogar o ar com a pressão positiva, a via aérea superior está obstruída, vai adiantar nada, só vai ficar jogando pressão ali à toa. Mas a principal contraindicação, eu gostaria de chamar a atenção, que é a mais óbvia, mas é a que mais dá problema na vida real. Isso é tão importante que todos os guidelines, todos que fazem manejo de via aérea, ventilação, de boa oxigenação para o paciente, colocam. Pode ser muito bobo, é óbvio, mas infelizmente acontece. A grande contraindicação à VNI é a indicação absoluta de intubação. Pois é. É muito comum na prática clínica, infelizmente, a gente vê pacientes que claramente têm indicação de intubação e a pessoa fica lá fazendo VNI no paciente. Não é para fazer VNI no paciente que tem a correta indicação de intubação. Então, o recado que eu quero passar para você, na verdade, é esse. Usa a VNI para o seu paciente tentar escapar do tubo. Agora, se a intubação está bem indicada, não atrasa a intubação com a VNI. Você está perdendo tempo, você pode estar prejudicando o paciente. Isso é muito importante na prática clínica. Então, a gente vai avaliar a VNI desde que ele não tenha indicação de intubação, desde que ele não tenha rebaixamento de nível de consciência, desde que ele não tenha trauma ou deformidade de face e desde que ele não tenha obstrução de via aérea superior. E aí, nesses casos, quando o paciente está dispneico, a dieta já foi zerada para minimizar os meus problemas. O que mais que a gente pode fazer de remédio? A gente pode usar sulfato de magnésio, pessoal. A gente pode usar sulfato de magnésio para refratário. Ele demora um pouquinho a agir, 1 ou 2 horas, mas ajuda bem. A gente faz 25 a 75 miligramas por quilo, o máximo de 2 gramas por dose, bota para correr em meia hora ali na bomba e vê. Vamos avaliar o paciente. Mas o sulfato de magnésio tem um problema. Ele pode dar intoxicação e a gente tem que estar muito atento para isso. Intoxicação pelo sulfato de magnésio. Se você fez sulfato de magnésio no teu paciente e ele protraiu diurese, ficou bradipneico, e aqui a gente vai considerar uma frequência respiratória menor do que 14, ou aboliu o reflexo patelar, vamos lá, tem que olhar quando a gente faz o sulfato de magnésio. Pensa em intoxicação pelo sulfato de magnésio e faz gluconato de cálcio, que é o antídoto. Suspende na hora e gluconato. Então, todo paciente que recebe sulfato de magnésio, depois de um tempo, vamos avaliar a frequência respiratória, a tensão se ficar abaixo de 14, vamos avaliar diurese, a tensão se protrair, e vamos avaliar reflexo patelar, a tensão se abolir. Se alguma dessas coisas acontecer, suspende e faz gluconato de cálcio. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é adrenalina subcutânea. Quando a crise asmática está muito grave, está refratária, você pode fazer até 1 dose a cada 20 minutos. E aí, assim, um detalhe prático, que é uma pista para vocês, na prática clínica de vocês. Se você fez adrenalina no teu paciente, ele respondeu à adrenalina, ele melhorou, ele escapou do tubo por causa disso, pensa num componente anafilático. A adrenalina não é a droga de escolha no choque anafilático. Por que o paciente que está com crise asmática respondeu à adrenalina? Ele fez anafilaxia,
Foi algum gatilho aí alergênico que disparou isso. Então, se ele respondeu adrenalina, fica com isso na tua cabeça e vai depois, quando ele melhorar, perguntar para ele o que aconteceu de novo da rotina dele, onde ele estava, se ele comeu alguma coisa, se ele começou a tomar algum remédio. Vamos observar, pessoal, porque aí provavelmente tem alguma anafilaxia envolvida, se ele respondeu adrenalina, tá? E se ele mesmo assim segue refratário? Natália, fiz tudo, fiz o ABC, não deu certo, botei na VNI, a VNI com seu limitezinho de 2 horas, depois disso não adianta mais a gente ficar fazendo, fiz sulfato de magnésio, até a adrenalina rolou e nada. Bom, aí não tem lá muito jeito, né? O nome disso é status asmático, esse paciente é totalmente refratário às medicações convencionais, só tem uma maneira de se lidar com isso, entubando o paciente. Você vai ter que intubar o paciente e colocar em ventilação mecânica. Lembrando, se tem indicação de intubação, faça a intubação. A intubação vai salvar o seu paciente. VNI é para quem não tem indicação de tubo naquele momento. Acabou 2 horas de VNI seguidas, vamos reavaliar. Se ele continuar dispneico, provavelmente é tubo. Vamos olhar, não adianta ficar fazendo muito tempo, o paciente está sofrendo, isso só vai piorar. Ele vai só acumular a gravidade ali. E aí, como é que a gente intuba, então, um asmático? Uma dica que eu dou para vocês na intubação da asma é a gente utilizar, se não tiver contraindicação a esses remédios, no pré-tratamento, lidocaína e na indução, a ketamina. Por quê, Natália? Porque essas 2 drogas, a lidocaína e a ketamina, têm propriedades broncodilatadoras. Então, para um paciente que está sendo intubado por asma, isso ajuda muito. Isso também acaba sendo um pouco de tratamento, além de facilitar a sua intubação, porque são drogas que atuam no pré-tratamento e na indução, a lidocaína e a ketamina, respectivamente. Pela mesma lógica, eu contraindico para vocês o etomidato. Mais ou menos o mesmo motivo, só que ao contrário, o etomidato faz broncoconstrição. Então ele é uma péssima droga para quem está sendo intubado por asma. Pensa só, o camarada já fez uma broncoconstrição refratária, muito grave. Você vai dar uma droga que faz mais broncoconstrição? Vai dar problema, vai piorar o seu paciente. Então a gente não faz etomidato. E aí, depois que a gente intubou, não tem jeito. Raio-X, gasometria e uma dica muito, muito importante. Nunca esquecer corticoide e broncodilatação. Não para de investir no tratamento só porque você intubou. Isso é muito comum na prática e é um erro que a gente pode evitar com bastante tranquilidade. Você foi lá, fez tudo, fez o ABC, fez o sulfato, fez a adrenalina, o paciente não respondeu, precisou intubar. Não é por isso que você vai ter que deixar de broncodilatar e de cortar a inflamação desse doente, porque é isso que vai tirar ele do tubo. Não fez com que ele escapasse do tubo, mas certamente vai fazer ele sair do tubo. Então, se você intubou por crise asmática, continua fazendo corticoide e broncodilatação. Isso vai ser fundamental para o teu paciente conseguir sair dessa.